Renata, emendando o que o Marcos falou, na verdade a gente tem um sistema sui generis, porque tem União, Estados e Municípios, 3 esferas diferentes, que é uma raridade em termos de federação no mundo, ter essas 3 esferas, que repartiram a competência do imposto sobre o consumo. Inicialmente eu tinha o imposto sobre serviços do município, só que não é um município, são 5.670 municípios, e cada um com uma legislação específica, não é uma alíquota, é uma legislação específica com 200 itens à lista. Então tenho 5.670 legislações de ISS. Depois eu tenho 27 legislações de ICMS. O regulamento do ICMS era desse tamanho, 20 anos atrás. Hoje em dia é desse tamanho. E aí uma coisa curiosa também que ajuda a explicar essa complexidade. É o imposto que ele não aparece no consumo para o cidadão. Eu tenho como se fosse um triângulo aqui, em que eu tenho o Estado, tenho a empresa e tenho o cidadão. As relações tributárias se estabelecem entre o Estado e as empresas. E são passadas para o preço dos produtos sem que o consumidor saiba. Isso cria, na verdade, particularismos em que o governo vai negociando com os setores, negocia com o setor de farmácia, negocia com o setor de automóveis, e vou criando um sistema tributário para cada setor. Então, eu tenho muitos sistemas tributários setoriais com benefícios específicos negociados politicamente no decorrer de todos esses anos. Então, eu tenho um especialista de direito tributário para a área de farmácia, para a área de pneumática, para a área de automóveis, e eu tenho ao mesmo tempo 2 milhões, quantas empresas nós temos, Marcos? Agora de cabeça eu não vou saber. 2 milhões, 10 milhões de empresas estão se relacionando com 5.000 fiscos municipais, mais 27.000 fiscos. Então é esse mundo de regras em que e tem uma outra inversão de valores. Como o fisco não dá conta de interpretar isso, ele cria obrigações em que o contribuinte é obrigado a interpretar a própria lei, formalizar o seu crédito. Então tem milhões de regras em que milhões de brasileiros são obrigados a interpretar essas milhões de regras, criando milhões de acepções de legalidade, com milhões de escritórios. E aí, o resultado disso é um tremendo contencioso, que não se sabe qual que é a legalidade, e para saber qual que é o direito aplicável ao caso concreto, demora 12 anos, 15 anos, até chegar no Supremo. O caso das controvadas do exterior demorou 12 anos, empatou 5,5 a 5,5. Até a gente não sabe, foi resolvido por um... Vamos resumidamente lembrar que caso é esse, só para as pessoas lembrarem do que a gente está falando? Foi um caso de controvadas do exterior, de lucros no exterior, em que teve um grande debate sobre a presunção lá fora, como que era tributado. Me ajuda a lembrar, Marcos. Você lembra qual que é? Em resumo, nem nome, mas a essência da coisa. O que estava em discussão? Estava em discussão tributação internacional, se a distribuição lá fora, tributada aqui ou lá fora. Uhum. Então, eu lembro desse caso. O Joaquim Barbosa que definiu o caso. E aí tinha uma série de critérios de conexão internacionais e que travaram por 12 anos o debate no Supremo, e aí, quando foi dada uma solução, ninguém conseguiu entender a solução. E teve que sair um refis, um plano de parcelamento para resolver o problema. Eurico, você quer botar uma palhinha do ponto de vista do direito tributário aí, entrar nessa discussão? Do direito e da teoria da tributação, enfim, e até nós que trabalhamos no Centro Cidadania Fiscal há 5 anos, buscando elaborar um projeto, até para nos orientarmos, nos alinharmos, nós definimos algumas premissas, qual que era a estrela que nós íamos seguir, e eu acho que alguma convergência. Eu entendo a fala do Gabriel como empresário, quem vive nesse modelo é um inferno, a complexidade é terrível. Então pensar em simplicidade é uma coisa muito importante, e aí esse monstro sempre da sonegação. Mas um bom sistema tributário, ele é simples para o contribuinte, ou seja, o contribuinte paga facilmente o tributo, que ele pague fácil, então paga com facilidade. Ele é transparente para quem paga. Assim, eu empodero o cidadão que está pagando para discutir carga tributária, para discutir alíquota e para se empoderar nesse debate. Ele é neutro do ponto de vista das empresas, que é a fala do Marcos, ou seja, ele não afeta se eu vou exportar, se eu importar, se eu exportar, eu devolvo todo o dinheiro. Eu não induzo verticalização, não induzo escolhas regionais, ou seja, ele funciona distorcendo o mínimo a economia. E aí tem um alinhamento entre economia e direito que é muito importante. E ele busca a isonomia. E por fim, o principal valor do sistema tributário é arrecadar. Então, nós testamos, no decorrer desses 5 anos, vários modelos para tentar, estrategicamente, para onde nós íamos trabalhar. Imposto de renda, imposto sobre patrimônio, imposto sobre movimentação financeira. E a nossa percepção foi que, enfim, um IVA, um IBS bem construído, e dizem que o imposto é antigo, que tem 50 anos, isso, dentro de um... Dizem que o imposto sobre o valor agregado, esse imposto de bens e serviços, é um imposto antigo. Porque tem mais de 50 anos. Mas, enfim, telefone também é uma coisa antiga. Eu tenho um telefone bem moderno aqui. Acontece que
o IVA no decorrer desses últimos 50 anos se aprimorou muito. E o modelo do Brasil é de 50 anos atrás. Entrou com o IPI, entrou com o modelo francês, distorcido. Então, enfim, só para entrar na questão da CPMF, um bom sistema tributário atende esses modelos. Eu estou falando da CPMF mesmo, porque é um imposto que a gente já conhece. Então, se eu testo um IVA ideal, ele é simples para quem está pagando, ele é transparente para quem paga, para o consumidor, ele é neutro para as empresas, que as empresas não pagam. Quem paga é o consumidor. É isonômico, porque todo mundo paga igual, ele é uma ferramenta tremenda de arrecadar. Se eu coloco a CPMF nesse modelo, a gente está alinhado, ela é simples e ela arrecada. Mas não é transparente porque ela esconde os preços e as transações por dentro do preço, então dificulta o debate. A alíquota é clara, mas a carga tributária não é clara. Ela não é neutra porque ela induz a economia, induz verticalização, induz ambiente de negócios. Ela não é isonômica porque causa esse problema em razão das faixas do tratamento. Quem é mais pobre consome mais, proporcionalmente ao salário, vai pagar mais. Então, há essa comparação. Enfim, são modelos distintos e, na nossa opinião, enfim, na nossa percepção, um imposto sobre valor agregado no estilo IBS proposto na PEC 45 é a melhor resposta para o Brasil e atingiu uma tecnologia de funcionamento hoje em dia que, com o design jurídico que a gente agregou, ele resolve efetivamente, dá simplicidade para o sistema, só tem uma obrigação acessória, que é emitir nota fiscal, toda a apuração é feita automaticamente por um comitê gestor, ele é transparente para o cidadão, aí eu vou empoderar o cidadão do município, do Estado e da União a debater carga tributária nas eleições, que a gente quer debater muita coisa, mas não debate isso. Isso incentiva o debate do tamanho do Estado, eficiência do Estado. Ele é neutro porque as empresas não pagam mais tributo, então eu tiro essa relação entre empresa e Estado desaparece, porque as empresas não pagam mais esse tributo. Elas só antecipam a arrecadação. Quem paga esse tributo é o consumidor. Por isso é importante uma alíquota única, uniforme, e, enfim, ele é isonômico, porque a alíquota é igual para todo mundo e uma ferramenta incrível de arrecadação. Na verdade, eu acho que há duas questões para compreender a fala do Gabriel, que é um empresário, vive essa situação. De um lado, é a questão da legalidade do tributo. Se a gente tomar como paradigma o que a gente chama de IVA, que é o IPI, que é Imposto a Produtos Industrializados, o PIS/COFINS da União, que são as contribuições sociais. Se eu pego o ICMS e o ISS, que não é um IVA, mas faz parte da plataforma do IVA, são todos impostos hipercomplexos, repletos de cumulatividade, repletos de problema, que geram sonegação. Por quê? Porque é uma terra sem lei. Na verdade, a lógica da lei é o que é certo, o que é errado, o que paga e o que não paga imposto. Mas há tanta zona de penumbra, em função dessas várias interpretações, dessas várias legislações, que eu tenho uma área que eu sei que é legal, que eu tenho que pagar imposto, outra área que eu sei que eu não tenho que pagar imposto, e um meio cinzento enorme, que é a zona de planejamento tributário e tudo isso, e aí o sistema tenta operar, e aí tem uma questão do que significa sonegação. As pessoas operam nessa zona cinzenta, disputando no judiciário, fazendo esse contencioso monumental, porque estão operando nessa insegurança se estão no preto, no branco ou no cinza. Então o sistema todo opera no cinza, opera nessa insegurança jurídica e, em função disso, chama-se isso de sonegação. Mas por quê? Porque decorre desse modelo do passado. Não tem um problema, que é esse corte do que é legal, do que não é. Deixa eu começar, porque eu sou otimista, daí o Marcos vai bater em mim, que ele é mais bem informado do que eu. Mas eu vejo, enfim, atuo há quase 30 anos nessa área, eu vejo uma oportunidade, uma janela de oportunidade incrível hoje em dia. Primeiro, um protagonismo do Legislativo. Está propondo a reforma, o Rodrigo Maia propondo a reforma, o Senado alinhando com essa reforma. Outra coisa espantosa que eu nunca vi na minha vida... Alinhando mais ou menos, né? Porque tem uma certa disputa de protagonismo. Sim, mas, enfim, o conteúdo da proposta é um IVA. O que defende o deputado Raul na PEC dele, na 110 do Senado, é um IVA em grande escala, converge com o nosso modelo. Com o IBS de vocês. Converge com o nosso IBS, em grandes linhas. E uma coisa incrível, Renata, que é ver os governadores se mobilizando. Saiu a semana passada um documento assinado por 27 secretários da Fazenda do Estado, são técnicos, convergindo para a PEC 45, fazendo só 3 exigências, que tenha mais de uma alíquota, 3 alíquotas mais uniformes, que eu tenha um fundo de desenvolvimento regional, e eles estão se organizando em consórcios, né, consórcio Norte-Nordeste, consórcio Brasil Central, consórcio Sul e Sudeste, e que eles possam fazer a governança
sem a União, que é uma coisa interessante, que é o ressurgimento do federalismo, que é uma das maiores críticas ao IVA, e que eu vejo os entes federados fazendo a reforma para se separar da União. E um comentário em relação à fala do Gabriel, é difícil entender o que é um IVA quando a gente vive 50 anos dentro de um IVA ruim. Então, o que tem lá fora de melhor, que é chamado um IVA 4.0, tipo da Nova Zelândia, enfim, as empresas não são tributadas. A carga tributária não incide sobre a origem, e a carga tributária não incide sobre o setor produtivo. Ele só translada a carga tributária por esse mecanismo que é a não acumulatividade, e quem paga é o consumidor. Em 85% dos novos IVAs dos últimos 20 anos, a alíquota é uniforme. Então eu tiro fora o setor produtivo que não paga mais tributo e tem uma engenhosidade nesse modelo que ele não faz essa tributação em cascata, daí a superioridade técnica dele em relação à CPMF nesse sentido, mas um IVA bem desenhado. Quando você aponta essa crítica, ela está certa, mas ela funciona para o nosso modelo, não para um novo paradigma, e é difícil imaginar, porque é outra gravidade. Concordo, não é possível reduzir a carga tributária, tanto que a nossa proposta é um imposto neutro, é a mesma arrecadação. Acho que a grande diferença, acho que a convergência que mostra a diferença é que o nosso sistema atual tem os 5.760 fatos geradores do ISS, 27 do CMS, e uma CPMF tem um fato gerador só. Quando eu unifico um IVA numa legislação só, eu também tenho um fato gerador só. Aí eu tenho uma navalha que corta e define a legalidade. Acaba com essa negação também. Então, a mesma virtude que tem uma perspectiva de contribuição sobre pagamentos, que tem um fato gerador só, um IVA central tem também e tem uma alíquota única também. A gente converge nesse sentido. Só muda a base, porque na verdade o imposto sobre movimentação financeira ele não consegue enxergar a capacidade contributiva e amplia demais a base e coloca alguns eventos que não revelam capacidade contributiva. Mas não dá para reduzir carga tributária.